paz do Senhor, pessoal, como vocês estão? Tudo bem? E aí, preparados para o nosso episódio? Nada mais, nada menos hoje que uma pessoa muito especial, uma líder de excelência, uma mulher de Deus, uma pessoa que, além de ser parte da minha família, minha cunhada, abaixo dos meus pastores, é minha líder espiritual, uma referência de Deus para muitas mulheres nessa cidade. E, gente, ela é uma bênção, vocês vão ver o que eu tô falando, um testemunho incrível. Eu sei mais de perto, né? Mas eu quero que vocês aí agora recebam tudo que Deus vai falar no coração de vocês através desse testemunho dessa mulher abençoada. Má, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Val. O prazer é meu. Obrigada por estar aqui, Má, por aceitar. Eu falei, Má... Ou seja, gente, desde o começo, ela tem me impulsionado, né? Amém. A Má me incentivou, depois a primeira edição do Juntas, ela me ajudou a sonhar. Ela falou, não, Deus não queria só que você fosse mãe, Deus tem mais, Vá. Amém. E realmente eu quero te agradecer, Má. Amém. Obrigada por tudo que você tem feito na minha vida em especial, né? E hoje eu quero que você fique à vontade. Ai, que honra, Conta que seu prazer. testemunho, tudo que Deus tem feito. Obrigada, Má. Eu que agradeço. Né, é algo tão lindo que Deus faz, né? Realização de um sonho, esse Pode Vá, é algo tão lindo de Deus e o prazer é todo meu. Obrigada pelo convite e eu agradeço muito. Amém, amém. Bom, então vamos começar? Apertou os cintos aí, galera? Glória a Deus, então. Vamos, porque, ó, é uma bênção o testemunho da Maiara. Amém, amém. É de libertação, é de cura, é de Amém. quando realmente alguém decide aceitar Jesus, confessá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, Sim. deixar Ele ser Senhor de fato da tua vida, renunciar, né, às trevas, tudo que passou, e hoje está posicionada. E, gente, aonde abundou o pecado, superabundará a glória de Deus. Amém. E hoje ela está vivendo a Glória a abundância do chamado de Deus na vida dela. Amém? Amém. Má, vamos lá, eu sei, né? Mas as pessoas lá em casa não sabem. Então, vamos lá, conta pra gente um pouquinho como foi a sua infância e o seu primeiro encontro com Jesus. Ai, a minha infância, Vá, foi algo assim muito marcado por muitas situações, né? Nós não conhecíamos o caminho do Senhor, o Evangelho, e foi quando chegou numa caminhada na minha vida que eu via que faltava realmente Jesus entrar. E foi quando eu abri meu coração e toda a minha trajetória até chegar à conversão foi de muita luta, muita dificuldade. O diabo em algumas vezes tentou me matar com crise de bronquite. Cheguei largada no braço dos meus pais, assim, totalmente já morta mesmo. E aí, voltando à vida, então eu vi que várias etapas da minha infância, o inimigo tentou me matar. A minha mãe fala e meu pai conta de vários episódios da minha infância que ele chega comigo no UPA, na UTI, realmente totalmente nos braços dele, Meu porque Deus. a crise era muito forte. Não sabia disso, Má. A Olha crise só. era muito forte e eu chegava com o dedinho tudo roxo, a boca roxa e totalmente largada nos braços dele. É algo que quando eu chegava nos braços dos meus pais, assim, foi realmente eu vendo hoje a mão de Deus. Porque eu estava totalmente largada no braço dele e o diabo por muitas vezes tentou me matar nesse tempo. Meu Deus. Né? E eu vejo a mão e a misericórdia e a graça do Senhor me guardando desde a minha infância. E Má, muitas outras coisas, Você né? acredita que a pessoa que tem um chamado, o inimigo já luta contra ela desde sempre? Desde sempre, desde sempre. Foi muitas situações, vai, olhando assim, lá no meu passado, muitas situações que eu passei, que realmente se não fosse a mão de Deus, eu não estava aqui hoje. O cuidado. E é tão lindo quando a gente vê que mesmo quando a gente não conhece, não a ama, eu conhecia de ouvir falar. E ele já cuidava de mim desde aquele tempo, quando eu tinha níveis de bronquite altíssima. E a minha mãe falava, eu ficava desesperada, porque você chegava totalmente desfalecida no braço do seu pai. Meu Deus, bronquite é sério, né, gente? Era um nível assim que eu ficava sem ar e sem respirar, e aí meu pai saía assim correndo e eu chegava totalmente, né, sem respiração. E aí o Senhor, hoje eu vejo que é o Senhor, me voltava. E assim, um processo muito difícil, sabe? E os pais não eram, né, Má, convertidos, né? Não conheciam o Senhor, né? Não. Pelo contrário, né, Má? Meu pai e minha mãe, eles cresceram, né? Foram ensinados dessa forma numa religião que eu aprendi, que é a Umbanda.
E eu tinha uma vida realmente tudo destruída, um círculo familiar com vício, com situações de briga. Então foi uma infância bem conturbada, assim, sabe? Minha mãe sempre dando o melhor dela, o meu pai também, um homem muito trabalhador, mas quando a gente não conhece os caminhos do Senhor, hoje a gente consegue entender que é uma vida, é uma família destruturada. Então, eu vivi nesse lar, realmente sem a estrutura e a base de Deus. E hoje eu vejo como é importante a gente estar no caminho do Senhor. Então, a infância hoje, eu falo como é transformador. O antes, né, quando eu era muito pequenininha e convivia naquele contexto de destruição, de vício, de situações que hoje eu falo, meu Deus, como De que dores, pode, né? né, De Mar? dores. E como que Jesus... Eu sei, gente, mas vocês precisam saber. Como foi que Jesus chegou até você, Mar? Foi de uma forma assim, no momento eu não aceitava. Eu lembro que Deus usou uma mulher muito de Deus, né, uma pastora, que foi um canal de bênção na minha vida. E aí, a Valéria, minha cunhada, gente, ela foi, assim, um instrumento de Deus. Foi através dela que eu conheci o amor de Deus. Ela fazia um churrasco, umas confraternização estratégico. Tudo E estratégico. eu chegava lá, tava a Valéria, a pastora. Pastora Marli, Pastora beijo, Marli, Pastora ó. Marli, Pastora Alexandre. Ela é uma mulher muito de Deus, foi assim, totalmente usada. Eu glorifico a Deus pela vida dos pastores, sabe? A pastora Marli e o pastor Alexandre, realmente eles fizeram o trabalho muito difícil no começo. Muito difícil. A limpeza da casa ali, né? Foi... A limpeza da casa, realmente. Nossa. E ela foi muito usada por Deus. E eu lembro um dia que nós estávamos na sua casa, no momento à tarde. E aí ela falou, Maiara, eu posso orar por você? Eu falava, não, respeita minha religião. Nossa, é verdade. E aí, ela foi assim, tão estratégica, ela foi tão usada por Deus, que ela começou a fazer umas perguntas pra mim. E o Espírito Santo de Deus, hoje eu entendo que usou ela de uma forma estratégica para alcançar meu coração. É verdade. Porque ela me fez uma pergunta que me marcou muito. Eu falei, meu Deus, ela mexeu com o meu intelectual. Porque eu realmente vivi 22 anos nessa religião, acreditava naquilo, porque foi aquilo que eu aprendi. Quando criança, a minha brincadeira, quando eu ia no centro, eu brincava com os enxumirim, comia os doces. Era o meu cotidiano lá, né? Era a forma que eu ia, quase 3, 4 vezes na semana. Então, para mim, era uma normalidade aquilo. Quando ela fez aqui essa pergunta para mim, Maiara, como que eles te chamam? Aí eu parei assim, ela falou, como que eles te chamam, Maiara? Aí eu falei, de cavalo. Ela olhou para mim dentro dos meus olhos, ela falou, Deus quer mudar sua história de cavalo para filha. Eita Deus! De cavalo pra filha. Aí eu parei e me deu assim um start na mente, porque mexeu com o meu intelectual. Eu falei... Te pôs pra pensar, né, Mar? Me pôs pra pensar, porque como de cavalo, porque lá eu era chamada desse nome, e muitos são, né? Eu amo as pessoas que estão lá, Sim. oro, porque realmente é uma cegueira que eu vivia. E quando ela falou de cavalo pra filha, eu parei, eu falei, nossa, existe uma diferença muito grande. E ela fez outra pergunta pra mim, sendo totalmente direcionada por Deus. Mai, o que você faz com o cavalo? Aí mexeu com o meu intelectual de novo. Eu falei, gente, o cavalo você monta em cima. Ela falou, realmente é isso que ele faz com você. Ele monta em cima e ele faz com você tudo que eles querem. E aí foi algo que mexeu no meu intelectual. Eu falei, nossa. Tem razão. Tem razão, mas ainda tinha muita resistência. Né, Mar? Muita resistência. Aí ela falou, o cavalo você monta em cima e você vai aonde realmente eles querem que você vá. Mas Deus, Maiara, quer mudar o seu estado de cavalo para filha. E Ele quer mudar a sua história. E aí isso ficou martelando na minha cabeça. Ela falou, Maiara, os seus filhos precisam falar com alguém para chegar até você? Aí outra pergunta inteligente que ela fez pra mim, eu falei, gente, foi o Espírito Santo purinho, né? Olha, quando o pastor prega, a gente tem que ser inteligente, é verdade. Olha, e aí ela falou, quando os seus filhos falam com você, você precisa de um intermediário? Aí eu parei, falei, não. Ela falou, então, você não precisa dele, você tem acesso direto ao seu pai. E isso mexeu comigo de uma forma tão assim... maravilhosa, porque nesse momento mexeu com o meu intelectual, tocou no meu coração e realmente eu falei, olha a diferença. Eu até há 22 anos eu era chamada de cavalo. E você sair do estado de cavalo para filha, e realmente eu não entendia essa paternidade de Deus.
o que Deus queria de mim. Mas continuando, aí eu comecei com uma resistência. Porque o mundo espiritual é muito real, né? Sabe o que eu lembro, Má? Que ela falou, eu lembro como se fosse hoje, lá em casa, né? Ela falou assim, pra você, se com a tua boca você aceita confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua fé, e a Maiara, né? Era... Braba, né? Ela falava assim, não, Deus sabe que eu amo ele, por que eu preciso falar? Não queria falar, gente, assim, Você precisa confessar, a Bíblia fala, se com tua boca confessares, se com teu coração crer, será salvo. E ela falava, não, eu não preciso confessar, pra que eu vou confessar? Foi. E aí a pastora falou assim pra ela, mas você não gosta que o teu filho fala pra você que te ama? Ali eu acho que te pegou, né, Mar? Ali me pegou. Porque ela foi, assim, num direcionamento tão direcionada por Deus. Que a hora que ela falou isso, eu falei, então eu preciso falar. Mas mesmo assim, a hora que ela falou, eu posso orar por você? Você fala comigo? Naquele momento, entrou a resistência de novo. Porque aí eu me prendi. Aí ela falou, eu posso, Maiara? Aí o Espírito Santo entrou, aí foi onde que eu confessei o Senhor Jesus lá na sua casa, assim, foi uma estratégia, tanto você, né, de levar, porque se realmente você falasse que ela estava naquele local, eu não iria. Porque existia uma resistência, eu falava, eu não quero ser crente. Eu não quero, sabe? Esse nível, assim, não vou ser crente. E se a Valéria falasse naquele momento que ela estava lá, eu não iria. Então você chamou de uma forma, né, realmente leve, sem ser programado, comigo, né? Era programado, já estava na agenda de Deus esse dia, né? Que coisa linda. E aí, naquela tarde, eu saí com aquele negócio na mente, gente, de cavalo pra filha. Que algo assim, que mudança. De cavalo pra filha. E aí, continuei. Aí, depois de 3 dias, tinha o local que eu ia, que a gente ia fazer os trabalhos, tudo. Lá na época, quem tá envolvido nisso sabe que tem um nome chamado camboio, que a gente ouve o que eles falam e traduz e faz tudo o que precisa ser feito naquele local. E aí eu fui. E no caminho, eu falei, Deus, eu gritei assim, Deus, se aquela mulher falou é realmente verdadeiro, eu não acredito, eu quero ver. Eita, Jesus. Foi assim, porque comigo, Deus teve que permitir ser dessa forma. Porque 22 anos, numa cegueira espiritual, realmente ele tinha que se encontrar comigo e abrir meus olhos para realmente entender o nível que eu estava. E aí eu subindo para ir pro centro, eu fui falando. Se aquela mulher falou, e brava, gente, brava. E brava, porque assim, eu falava, respeita minha religião, ela tá querendo fazer eu virar crente, era essa a mentalidade, né? É o que a gente pensa, né? E aí, eu subindo pra ir pro centro, eu falava, se aquela mulher falou, é verdade, Deus, o Senhor mostra pra mim, porque eu quero ver, eu não acredito. E subi com a camiseta, com as guias, com a saia, cheguei lá, me troquei, fui pro banheiro, e naquele pensamento, eu quero ver, se isso é real, eu quero ver. Eu não acredito que ela falou. E entrei. A hora que começou a roda, o Senhor abriu minha visão naquele lugar, Vá. E assim, foi algo assim impactante. Foi algo assim que me deu num momento muito medo, porque era demônios altos, pessoas amarradas com cipó. Eu vi algo preto em cima das pessoas, as pessoas com o rosto transfigurado, e foi aí que eu comecei a tirar minhas guias, comecei a tirar a camisa do centro, a saia, e falei, eu nunca mais fiz o pé nesse local. O que aquela mulher falou é verdade. Gente, foi assim, um divisor de águas na minha vida, porque Deus permitiu que eu visse. Porque se eu não tivesse visto, abriu minha visão naquele momento, que se eu não tivesse visto, eu realmente... Deus ia trabalhar de outras formas, porque Ele é soberano, né? Ele tem... Cada um de nós, Ele sabe da forma que Ele trabalha, mas... Comigo foi nesse nível, Vá. E assim, foi aterrorizante, porque era muito grande em cima das pessoas. Eu via cipó muito grande, amarrado, muito grosso, amarrado nas pessoas. E aquilo lá começou a me dar medo, e aí eu tirei, comecei a tirar as guias, as blusas, a saia. Aí eu falei, eu nunca mais, gritando, eu nunca mais piso o pé aqui. Eu nunca mais, o que aquela mulher falou é verdade. Meu Deus.
Tá vendo, gente? E foi assim, transformador. Depois daquele dia, eu nunca mais. Hoje vai fazer 16, 17 anos que eu sou convertida, pra honra e glória do Senhor, e eu nunca mais pisei o pé lá. Glória a E Deus. era Eu uma cheguei cegueira. com você há alguns dias, né, Má? Então, Sim. assim, realmente, gente, aonde abundou o pecado, superabundará a glória de Deus. Amém, E amém. nesse caminho, aí precisou ter um processo, né, Má? Foi um Conta pra processo. gente um pouco como foi esse processo. Foi um processo, e eu louvo a Deus, né, novamente, pela vida da pastora Marli, porque foi um processo de libertação de 2 anos. Eu falo que ela pegou o estado da Maiara espiritualmente, assim, muito difícil, muito difícil. Socorro, Deus! Socorro, Deus! Né? E aí foi um processo de libertação durante 2 anos, né? Eu lembro do meu batismo. Eu não queria me batizar, eu não queria me batizar. E aí ela falava, Maiara, você precisa se batizar. Depois de um tempo, que meu marido se converteu primeiro, né? O Vando foi primeiro, eu fui depois. E aí quando ela me falou, eu falei, não, só se Deus falar comigo. E aí onde que o Senhor me deu o sonho da visão do arrebatamento, onde que eu subia, eu via você, o Wanda, as pessoas da igreja, minhas amigas do outro lado, o local muito florido, muito lindo, e de repente eu tentava passar, existia uma barreira invisível, e eu batia e voltava, batia e voltava. Meu Deus, Má. Batia e voltava. E ela falou, então, se você quer que Deus fale com você, Mayara, Deus vai falar. E eu acho que essa mulher orou tanto, gente, que Deus falou. Eita. Aí eu tive esse sonho, parecia real, porque tremia a minha pele, assim, sabe? E aí eu ia pra ir do outro lado, que eu via você, o Vando, muitas pessoas, um local muito lindo. E eu falava, gritava, eu tô aqui, eu quero ir aí com vocês. E eu não conseguia passar pro outro lado. E eu só via uma mão com uma luz muito grande, e essa luz fazia uma barreira. E eu tentava passar, eu não ia, eu tentava passar, não ia. E foi quando essa luz fechou, e eu desci. Caí. A escada caiu, eu desci. A hora que eu desci, era tudo treva, os cachorros com dente, sabe? Aqueles dentes bem assim, as pessoas muito sujas, as pessoas gritando, mas grito de dor. Misericórdia. E aí foi onde que eu acordei, liguei pra ela, eu falei, pastor, o Senhor falou comigo, eu não quero ficar. Se Jesus voltar amanhã, eu não quero ficar. Eu vou me batizar e seguir o caminho, se for pra ser crente. Foi nesse dia. Falei, se for pra ser crente, eu vou ser realmente 100%. Eu vou fazer o meu melhor. E foi aí que as pessoas falam, né? Isso é muito radical. Eu realmente, quando eu entendi que eu precisava viver aquilo, foi uma chave mudada na minha vida. Porque aí eu mudei a mentalidade e falei, não, se é isso que Deus quer. E Ele me deu vários sinais que esse é o caminho, eu vou seguir. Então, pra honra e glória do Senhor. Firmada aí. Nossa, esses anos. Má, glória a Deus. Glória a Deus, Deus é maravilhoso. E assim, Má, nesse período aí foi alguns anos até chegar ao teu batismo. E quando que você sentiu que Deus tinha algo diferenciado? Porque assim, eu falo, todo mundo tem um chamado, né, Má? Sim. Acredito que todo mundo. Mas existe realmente algumas chamadas diferenciadas pelo nosso posicionamento ser diferenciado. E quando que você, assim, sentiu que Deus tinha algo diferente pra você? Você falou, não é só pra ficar vindo, assistir culto, adorar a Deus. Assistir culto não, né? Prestar culto. Sim. E quando que você sentiu que tinha algo a mais ali? Eu vivo a minha vida numa forma de gratidão. Eu vejo que foi tão necessário eu passar esse processo, início, acho que foi 3 anos, né, que nós ficamos embaixo da cobertura dos pastores Marli e Alexandre, o tanto que eles se dedicaram, realmente Deus usou a vida deles para ser um canal de bênção na minha vida, para que hoje eu estivesse aqui. Sim. Então eu faço para as mulheres, para as pessoas que Deus coloca no meu coração, na mesma dimensão que eles fizeram para mim. Nossa, é verdade. Porque assim, realmente, se eu não tivesse alguém que me pegasse pelas mãos, e quantas vezes eu manifestava, porque foi 22 anos envolvido com as trevas. Então eu tinha que ter alguém que eu ligava no desespero, porque eu sentia eles me chamando no mesmo dia que eu ia pros cultos, era o mesmo dia que eu ia pro centro. Então eu tava indo pro culto, eu escutava o assobio, o chamado do boiadeiro, do caboclo, de todas as entidades que eu abri portas lá atrás. Então eu tive que fechar todas essas portas para conseguir seguir. Então foi quando eu realmente peguei e entendi que eu precisava ser recíproco com as pessoas da mesma forma que um dia alguém Deus fez pra mim. Então eu falei, Senhor, eis-me aqui. E quando eu entendi realmente o que fez a diferença, eu entender a paternidade. Chamar a existência de Deus na minha vida, entender, eu tenho um pai.
Eu não preciso de ninguém para chegar diante de Deus. Eu tenho um Pai. Quando a gente entende, direto, acesso né? direto. E aí, quando eu entendi isso, a busca minha foi muito intensa. E o Senhor sempre falando, eu vou te levar do mesmo nível que você foi usada nas trevas. Será uma porção dobrada na minha presença. Nossa, e Foi uma realmente porção dobrada. E aí eu vou, assim, a cada dia aprendendo com o Senhor, buscando a Ele. E disposta que eu viva a vontade do Senhor a cada dia, né? Então, meu coração é de gratidão mesmo. De gratidão. Nossa, mas glória a Deus. Porque assim, a gente que conhece um pouco, né? Eu acredito que esses vídeos, esses episódios chegarão a lugares Amém. muito altos, né? Eu acredito que o que Deus vai fazer Amém. não é uma bolha. Deus vai romper tudo isso e vai fazer coisas extraordinárias. Sim. Então, para quem não sabe, nunca te viu, não conhece a sua história, Deus, logo depois de todo esse trabalho aí de libertação, de processos, de cura, Deus te deu uma célula, não foi? Foi. Aí você já estava em outra igreja, né? Sim, eu falo que a minha vida ministerial foram feitos de processo. A gente é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Eu acredito que o primeiro tempo foi necessário eu estar com os pastores. Nossa, demais. Foi necessário, né? Porque realmente eu ligava, eu tô vendo demônio, tô com situação. Eles de imediato, não assim... largavam tudo. Tudo. Maiara, peraí que eu vou orar por você. Maiara, espera aí que eu vou ungir você. Maiara, espera aí que eu vou te ajudar. Então foi um processo que Deus sabia que era necessário estar embaixo dessa cobertura. E aí eu tive um momento de transição, de aprendizado. Foi aonde que eu fui para a igreja batista, né? Fiquei lá 12 anos com o apóstolo Chacó, com a apóstola Norma, aonde que eu tive um aprendizado. E naquele local eu fui apaixonada por vidas. Eu falo que foi uma escola. Ali Deus começou a te dar as vidas, né, Começou a me dar as vidas e começou um trabalho realmente de aprendizado, onde que eu sentei por um período para aprender. E a hora que ele falou, Maiara, seu chamado é esse, você foi chamada para cuidar de pessoas. Do mesmo nível que você foi cuidada, você foi chamada para cuidar de vidas, para transbordar aquilo que está dentro de você. E aí foi quando eu comecei o trabalho de célula. E quantas famílias foram alcançadas? Hoje estão em outro ministério, ou já estão, tem um que já formaram o casal de pastor, um que está de obreiro. Então, foi tantas famílias que foram alcançadas pelo Senhor, porque eu não posso, sabe, me limitar àquilo que Deus quer fazer. Então, se a pessoa chega até a minha vida é de propósito. Aonde que eu vou, vá? Eu preciso anunciar o evangelho. Eu preciso ser um canal de transbordo na vida de outras pessoas. Eu não posso deixar essa unção, essa presença só dentro de mim. Não, eu preciso transbordar. Então, nesses 12 anos de Batista, foi um tempo de aprendizado. Aprendizado, discipulado, consolidação, ensinamento. Foi ferramentas. Né? Hoje, o Senhor me levou a um outro ministério, que é do pastor Alessandro e a pastora Mônica, que eu amo muito. São um casal que realmente estou para somar na obra, para realmente fazer o sim do chamado de Deus. Sim. Né? Então é um novo tempo, eu acredito que eu estou num novo ciclo, uma nova estação de cumprimento da promessa de Deus sobre a minha vida. Exatamente. Então você vê como que é lindo, né? Nossa. Deus começa assim, nos transicionar etapas, né, gente? etapas. Exatamente. A gente vê que no ministério da Arca foi preciso a libertação, Sim. a cura, esse processo de dor. E realmente só quem quer, gente, vai aceitar, porque era vergonhoso pra você, né, Mar? Sim, quantas vezes, né, Eu Mar? lembro, ela chegava na igreja, havia manifestações ali, Sim. e ela levantava com aquela vergonha, né, Mar? Posso abrir aqui, né? Pode. Com aquela vergonha, e assim, pra mulher, né, porque a gente se arruma pra sair e chegar lá, então assim... Era vergonhoso, mas ela enfrentou de frente, assim, essa vergonha. Sim. Ela não temeu essa libertação, ela se permitiu. Às vezes andamos travadas, porque não permitimos, né, Mar? Sim, e é um processo, né? Um processo. A nossa vida são processos. Naquele tempo, quantas vezes eu chegava na igreja, eu ouvia eles me chamando, porque foi muita luta. E a hora que eu via, tava todos os obreiros, pastores em volta de mim, porque eu tinha me manifestado. Eles não queriam que eu estivesse nesse local. Então, a gente lidar com o mundo espiritual é muito real. Sério. Só que eu falei, realmente, eu não vou desistir. Porque se Deus me chamou, eu tenho um pai, Ele está comigo. E quando você entende que você tem um pai, você precisa passar por esse processo, você precisa realmente estar alinhada com a vontade dEle, pode vir tudo, vá.
Eu falo que eu sou uma pessoa muito determinada. Pode vir os opositores, todas as situações. Nós precisamos seguir a caminhada com Cristo, né? Glória a Deus, né, Seguir a Mar? caminhada com Cristo, é isso. Glória a Deus. Amém. E aí foi as etapas, aí passou para o processo de libertação, foi para o ensino, foi para o aprendizado, foi para o crescimento ali Amém. também, onde vocês cresceram muito espiritual ali, né, Mar? Muito. Foi 12 anos de muito aprendizado. O discipulado com a apóstola Norma, assim, ela sentava e falava, Maiara, é assim, 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 tete a tete. Foi um ensinamento, uma escola. Eu falo que a Batista foi uma escola de ensinamento para mim. E eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela vida deles também, que foram ferramentas na minha vida. Como eu aprendi, como eu cresci e transbordei na vida, né? De muitas pessoas, porque vieram muitas famílias, né? Meu marido também um homem posicionado, disposto, né? Está comigo na obra de Deus. Isso é muito importante, né? Junto. A gente vai fazer um discipulado. Se você não tem um marido... Não, tô fazendo uma visita. Não, o marido tem que estar perto. Então, realmente foi assim, uma transformação, né? Dos dois. E nós aprendemos muito durante esses 12 anos. Aí teve a transição, né? Pro ministério que nós estamos hoje. E agora é o cumprimento da promessa, né, Mar? Eu creio que é o cumprimento da promessa. Em nome de Jesus. Glória a Deus, gente. E assim... Mas é lindo ver a tua determinação, a sua superação, Amém. Né? Porque além de tudo, gente, ela é empresária, ela tem 2 lojas, né? Eles, né? Ela e o meu irmão Vando, eles têm 2 lojas na cidade. Então, além de tudo isso, né? Serve na igreja, tem as 2 empresas, tem 2 filhos, né? Que agora já são adultos, né, Má? Mas Sim. todo esse trabalho... Agora ela ainda tem eu falo, como você dá conta? A gente até brinca e fala, Maiara, a gente manda mensagem, você não dorme? Porque... É acordada de madrugada, 3 horas pra orar. ligada no 330, assim, sabe? E além de tudo, agora você tá, né, Má, com esse projeto, né? Esse trabalho lindo, que é o Juntas Somos Mais Fortes. E eu queria que você explicasse pra gente o que é esse projeto Juntas Somos Mais Fortes. Amém, Vá. Como é lindo, né? Quando a gente vê que quando Deus tem uma chamada, um propósito de Deus na nossa vida, precisa se cumprir. Então, durante todos esses 12 anos que eu passei na Batista, ele já tinha me falado que meu trabalho era com mulheres. Do nível que eu estava, realmente Deus ia colocar mulheres nessa situação para que eu pudesse ajudar. E o Juntas veio de uma forma tão linda, foi um tempo que eu estava em oração de madrugada, e o Senhor falou, você vai fazer um projeto nessa cidade, você vai pedir a bênção dos seus pastores, e vai ser um projeto para unidade de mulheres. União, porque Deus já sabia realmente a dificuldade que nós temos na cidade, em todo local, entre mulheres, gente. Acho que é cultural isso, né? Uma rivalidade, né, Mar? É algo assim, a comparação, Val, que Deus vem falando comigo. A comparação impede a celebração. Eita, Jesus, deixa eu anotar. A comparação impede a celebração, porque a pessoa quando compara, o que acontece? Ela não consegue celebrar outra mulher. É verdade. Ela não consegue. Então, o Senhor coloca no meu coração realmente ensinar essas mulheres. E o Juntas não veio para ser algo dentro de um ministério, mas algo fora para que tenha unidade. Unidade, realmente tirar essa raiz no meio das mulheres de rivalidade, de comparação, de situações que o próprio inimigo coloca, esse dardo inflamado do maligno entre as mulheres. E aí o Senhor falou, a comparação impede, né? Impede realmente algo transformador na vida de cada uma de nós. Então eu consigo entender que eu preciso celebrar com você. Eu preciso celebrar com a minha irmã, eu preciso celebrar a sua vitória. E a comparação nos impede, e aí é onde que entra a rivalidade. Então esse projeto, Juntas Somos Mais Fortes, veio para nos unir. Mulher, não importa qual ministério, né, que você esteja. Eu falo que tantas mulheres, né, da Assembleia, Quadrangular, Congregação, Batista, Tabernáculo, quantas mulheres estão unidas num só propósito, uma apoiando a outra. Então, esse projeto veio para nos trazer unidade e nos fortalecer. Então, Juntas veio realmente para a gente estar junto e quebrar. E eu acredito, que vai começar por nós nessa cidade. Eu creio que vai começar por nós, porque estamos dispostas ao chamado de Deus. E foi algo que eu tinha tantos afazeres, já tinha, né, o meu trabalho na igreja, o trabalho de célula, já tinha todos os discípulos realmente que a gente já cuida de perto. Então, não foi algo que eu procurei, foi algo que Deus me deu. E quando Deus dá, é realmente algo
maravilhoso, né? Não tem o que fazer, não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr. Ele de madrugada, eu gosto muito de orar às 3 horas da manhã, e ele me deu esse projeto. Maiara, você vai fazer um projeto com mulheres. E os testemunhos, né, das mulheres realmente falando que estão vivendo dentro do Juntas é algo extraordinário. Exatamente. A presença de Deus manifesta, né? Eu falo, Senhor, se o Senhor não tiver nesse projeto, não tem por que eu fazer, porque tem tantos afazeres que eu tenho. Então, se o Senhor precisa estar dirigindo, é o que Ele está fazendo nesse projeto. Eu só tô sentada no passageiro, né? A gente vê nitidamente, assim, na vida da Maiara, um temor e uma busca, gente. Amém. Porque uma coisa é a gente ser crente, a gente ser posicionada como filha, mas existe aquelas que tá no poço, buscando água o tempo todo. Sim. E a Maiara é esse tipo de mulher, tá? Amém. Não é porque é minha líder espiritual abaixo dos meus pastores, não é porque é minha cunhada, não. Mas a gente vê quem tá de perto, Amém. sabe Glória a a Deus. busca que ela tem, Sim. né? Então eu falo assim, louvado seja Deus. Gente, quando você vê uma mulher nesse nível, ora por ela. Amém. Abençoa ela. Sabe? Porque não é fácil a gente que tá perto, né, Má? Sabe os levantes. A gente sabe o que ela passa. Sim. O que ela, né, o que ela não deixa entrar no coração, que ela fala, não, amém, não vai entrar, não vai me paralisar. Então, quando você vê uma mulher assim, ora por ela, gente. É, muita oração. E Deus vem levantando, sabe, as intercessoras. Esse projeto vem crescendo tanto. E eu quero convidar você, mulher, que está assistindo esse podcast Potivar, a participar conosco, porque é aberto para todas. Não é um grupo fechado, mas é aberto para todas que querem ter essa unidade, essa comunhão, essa busca. A todo momento o nome do Senhor é engrandecido, toda a honra, toda a glória é dada a Ele. Então, tudo que nós estamos fazendo é para que realmente o nome do Senhor seja conhecido. Exatamente. E é fora de ministério, né? Algo tão lindo que Deus falou, é fora, Má. Porque é para atingir a unidade do corpo de Cristo, porque o cabeça é Jesus Cristo. Nós somos parte de um corpo. É verdade. Então, a mão, o braço, a perna, o pé, nós somos um só. E naquele grande dia, a gente não vai estar placa A, placa B, placa C, nós vamos estar unidas. Como e por que essa unidade não pode ser agora? Exatamente. Por que essa união não pode ser agora? Ah, é só dentro da minha igreja eu participo. Se não é dentro, eu não participo. Como assim? Então, Deus vem nos levantando, né? Você e muitas outras mulheres que estão junto comigo nessa caminhada, para que a gente desperte e tire essa raiz de comparação, de rivalidade, que nós venhamos celebrar. Como eu fiquei feliz, a Vá falou, não, Má, eu quero, é algo que Deus colocou no meu coração. Eu falei, é isso mesmo, Vá, vai. Vai que vai dar certo. Deus é contigo, coloca o pé. Ai, mas, né, quantas situações, mas eu não tenho aquilo, não tenho... Deus vai, olha que local lindo, olha o que Deus fez, gente. Tão pouco tempo, e ao começo, e vai ir para as nações, para esse Brasil, eu creio. Mas nós precisamos lá dar o primeiro passo. Eu falo que eu sou uma mulher muito de fé e muito decidida. Realmente, quando Deus te dá uma palavra, você precisa pegar essa palavra e seguir ela. Só que no meio dessa caminhada vai existir pessoas para te paralisar. E muita gente. Os mais perto, às vezes... Os mais perto, aquela que você fala, não, vai estar comigo lado a lado, eu vou poder contar, é onde que você não pode contar. Então, realmente, você tá alinhada com uma palavra que Deus te deu. Então, você precisa pegar essa palavra e seguir o seu propósito. E posicionada. Mulher, você precisa estar posicionada. Se Deus te entregou algo na sua vida, você precisa se posicionar, a palavra entregue para você. Só que muitas vezes o inimigo se levanta para nos parar. E nós precisamos estar como mulheres posicionadas na chamada que Deus nos deu. Então, é algo lindo, sabe? Que Deus vem fazendo, sabe? Nos juntas, na nossa vida. É verdade. No neurometria, né, que nós fizemos, um exame de neurometria da Márcia, queridíssima Márcia, um abraço, Deus abençoe. Inclusive, procurem a Márcia, gente, tá? Sobre a neurometria, é um exame, assim... Nossa, muito bom. Nossa, muito minucioso, muito detalhado, mostra tudo, inclusive o meu corpo tá gritando, ela falou, Valéria, vai se cuidar, dá uma desacelerada, vai se cuidar. Ela falou, mostrou lá, né, justamente isso. A Maiara, eu sou o oposto da Maiara. A Maiara é aquela que vem, ela fala, opa, que não, fica aí do lado e segue firme.
Eu sou aquela que, ai, por quê, né, Mar? Por que tá acontecendo isso? Ai, eu falo, Valéria, segue a palavra que Deus te entregou. Porque existe tipos de personalidade diferente, né? Isso. Então, cada uma, Deus colocou uma personalidade. A minha é algo que pode vir o mundo contra. Se eu tô na palavra que Deus me deu, e quem tá comigo sabe, né, Vá? Verdade. Realmente, não. Como que você tá? Se Deus falou, segue essa palavra. E nós precisamos ser essa mulher. E realmente você vem no meio das dificuldades, vai vendo no meio das lutas, né? A Valéria tem um bebezinho pequeno, tantas coisas, casa, trabalho também. E ela tá posicionada naquilo que Deus entregou. E olha o que Deus tá fazendo. Exatamente. É colocar o pé, gente. E Deus coloca o chão, né? E confiar, né? Porque, olha, gente, é difícil. Eu era muito assim, né? Eu falo que eu era porque eu já declaro em nome de Jesus. Ainda eu brinco, quero ser... Quando eu crescer, eu quero ser igual a você, né? Que vem, não entra e não me para. Porque eu tinha essa dificuldade, qualquer coisa me paralisava. Me entristeceu, aquilo já caiu o mundo. E, eu ficava remoendo. No neurometria mostrou isso. Eu sou aquela que fico remoendo. Eu era, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não serei mais. Em nome de Jesus, né, Mar? Amém. Em nome de Jesus. E aí, Deus vem Mar, nos ensinando, né, Vá, cada dia. Eu quero que você fala pra gente. Juntas isso. somos mais fortes. Mar, como que Deus te entregou desde o local? Porque, gente, olha que fantástico, no CEAR. É isso. No CEAR. Quanto tempo tem de projeto? Deus me deu esse projeto em final de janeiro, Vá. Final de janeiro. O quê? 8 meses? 9 meses. E aí, em março, nós fizemos a primeira edição lá no Vitória Business, que foi, assim, maravilhoso. Foi, assim, transformador. Mulheres foram convertidas naquele local, porque esse é o propósito. Eu sempre falo, Senhor, se não atingir vidas, se não tiver conversão, não tem por que eu fazer. Glória a Deus, Não tem, porque esse é o propósito. Glória a Deus. Né? Unir mulheres é o principal propósito, mas ganhar mulheres que não conhecem a Cristo é o principal. Amém. Ganhar mulheres que não conhecem a Jesus, porque quantas estão num quarto, numa depressão, em algumas situações, e elas precisam estar unidas com outras mulheres para se fortalecer e conhecer o amor de Deus. E nós fizemos o primeiro, em março, foi no Vitória Business. Muitos testemunhos, né, Mar? Muito testemunho, mulheres foram lá para aprender de empreendedorismo, e lá elas foram tocadas pela presença de Deus. Elas foram transformadas por Deus. Elas voltaram a sonhar. Foi muito lindo que a primeira edição falou sobre sonhos. É verdade. Sobre sonhos. E eu vejo você, a Daiane, e quantas outras meninas que estão no projeto depois de março. A Isa. Quantas mulheres foram, assim, posicionadas a voltar a sonhar. É verdade. Porque muita gente acha que é impossível, né, Vá? E se Deus colocou um sonho no nosso coração, é algo que Ele é capaz. Ele é poderoso de fazer realmente infinitamente mais do que pedimos e que pensamos. Então, realmente, quando a gente se limita a sonhar, isso não é pra mim. Isso é pequeno, isso não é pra mim. Não, seu Deus é um Deus grande. Nós precisamos sonhar e sonhar alto. Eu falo que eu sou fantástico mundo de Bob. Eu sonho assim, gente. É verdade. E sonho coisas grandes, porque o meu Pai é grandioso. Eu não posso sonhar coisas pequenas num Deus tão grande, num Deus que pode todas as coisas, eu não posso. Então é isso que eu ensino às mulheres. E realmente, no primeira edição, Vá, foi tão lindo que elas voltaram a sonhar. Tive testemunho de mulheres empreendedoras que entenderam que elas não precisam ter só um negócio, elas podem realmente ter outras torneiras que são fonte de renda para elas agregar, porque hoje os gastos de dia é muito... Você vai no mercado... combustível. É tudo muito caro, então você precisa agregar. Então nós estamos levando esse ensinamento, e o principal, na primeira edição, nós foram transformadas. Voltaram a sonhar, mulheres foram impactadas. Aí a hora que eu saí do Vitória, nós ficamos até tarde, acho que foi umas 10, 11 horas da noite, nós saímos de lá, organizando tudo, o Senhor falou, segunda, eu vi uma voz nítida, será no CEAR. E aí eu já... Um segundo será no CEAR. Então eu tô embaixo, Vá, de uma palavra. De uma direção. De uma palavra. Realmente nós precisamos... Eu tive situações que chegaram até mim, mas tó esse salão. Tó esse local, faz a segunda edição aqui. Eu falei, eu não posso, porque o Senhor me deu esse comando. Eu estou embaixo de uma palavra. Eu não sei como Ele vai fazer, como que vai ser, mas eu sei que eu estou embaixo de uma palavra. Muitas mulheres de Deus, Mayara, faz nesse espaço, eu consigo pra você, faz em tal local. Eu falei, não, mas Deus me falou que era lá.
Então eu estou obedecendo esse comando de Deus. E as mulheres que vão estar lá, Vá, realmente eu não estou me importando pela quantidade. Glória a Deus. Eu falei para Deus, levanta uma mulher, uma Billy Graham, porque Billy Graham precisava só de um evangelista. Nossa, forte. Só de um para transformar a transformação como esse homem foi usado por Deus. Se Deus levantar uma mulher Billy Graham naquele local, no CEAR, para transformar essa geração, para mim já deu. Nossa, amém. Não é números, gente, não é números, mas é unidade. É realmente levantar. Talvez uma mulher vai lá para procurar um aprendizado de empreendedorismo. Quer aprender sobre marketing digital. Ela vai lá com esse propósito. Só que chega lá, Deus vai pegar ela. Deus vai tocar no coração dela, ela vai sair transformada. O Senhor, levanta uma Billy Graham lá. Amém. Senhor, levanta uma mulher que vai, sabe, proclamar o teu evangelho para os 4 cantos da cidade. E se eu for esse canal, obediente a Deus, e estiver embaixo dessa palavra, e o Senhor levantar uma mulher, Vá, já basta o propósito. Já basta todo esse trabalho, você sabe de toda a organização que tem, que não é fácil, né? Nós realmente é um evento não fins lucrativo, mas com o intuito e o propósito realmente de abençoar essas mulheres, Sim. de levar conhecimento. E eu estou orando, Senhor, levanta uma. Se uma, Senhor, foi tocada nesse evento e tiver uma conversão e te aceitar como o único e suficiente Salvador, já valeu todo o trabalho. Porque a Bíblia fala, né? Melhor ganhar uma alma vale mais do que 1000. É verdade. Então, o intuito é empreendedorismo, sim. Sim. Mas às vezes, né, Má? É um exemplo. Eu faço e não rompo, não avanço, né? Às vezes é alguma área da sua vida que Deus quer tocar, quer falar com você, né, Má? E se nós estamos se consagrando em oração, em jejum, eu creio que vai ser um desatar, um romper barreiras. Amém. Porque antes de nós sermos empreendedora, nós precisamos estar embaixo dos princípios de Deus. Sim. Muitas vezes a gente, quando não estamos embaixo desses princípios, né? Realmente não vou falar, mas você que vai estar no evento, você vai aprender tudo. Porque o pessoal tá perguntando, o que é esse empreendedorismo com os princípios de Deus? O que é? Você vai aprender realmente passo a passo o que é você ser uma empreendedora. Porque quando nós estamos embaixo desse princípio, os princípios de Deus, nós somos uma boa empreendedora, uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa mulher na sociedade. E está verdade. tudo embaixo dos princípios. Quando a gente inverte esse princípio, realmente as coisas... Quantas mulheres abrem o negócio, lá pra frente já desiste, já fecha, não tem a perseverança. É verdade. E esse projeto veio, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, como já tá fazendo, né, Vá? Já tá fazendo. Então, esse Juntas Somos Mais Forte não é só empreendedorismo, tem toda a parte que todo mês, no último sábado do mês, a gente se reúne para falar da palavra de Deus, para levar conhecimento. Então, eu convido você a participar desse projeto. Então, gente, é isso, sabe? A gente não pode se fechar, ser arrogante o suficiente para falar, eu não preciso de ajuda, eu não preciso de ninguém. Não, Sim. Nós precisamos umas das outras. É verdade. E a Maiara tem sido o resultado claro de um Deus que pega aquela que não era e coloca para ser. Glória a Deus. Né? Tira das trevas e traz para a verdadeira luz de Cristo. Glória a Deus. Então, ela tá aqui, ela poderia agora, com a vida mais consolidada financeiramente, tá viajando, tá, né, Má, desfrutando, mas não, ela tá aqui posicionada. Amém. Então, quando uma pessoa se posicionar, não crie rivalidade com ela, ore por ela, Sim. abençoe ela, o chamado dela, em nome de Jesus, amém? Amém, amém. Má, obrigada por você estar aqui Eu que hoje. agradeço, Vá. A gente tem tanta coisa pra falar, né, Má? Sim. A gente tem que resumir aqui. Vamos trazer a Maiara de novo aqui, gente. Amém. Porque ela pode trazer o empreendedorismo, tem o casamento, que é algo muito forte. Quando você vem, você traz o Vando? Sim, algo transformador, pra falar né? sobre o casamento. Testemunho que Deus, de finanças, né, Vá? De transformação, lembra, financeira, da onde Deus tirou vocês, né, Má? Sim. Era uma escassez, assim, absurda. Verdade. E aonde Deus trouxe eles, assim, como casal hoje, junto, andando junto, Amém. crescendo junto, conquistando junto. Sim. Então, a próxima vez, vamos falar de casamento. Sim. Traz o Vandão aí. Vandão, ó, vai se preparando aí, hein? Em nome de Jesus. Só que, Má, agora eu quero que você olhe aqui para essa câmera e fale uma mensagem para essas mulheres que sabe que tem um chamado, mas não tem força, não sabe por onde começar. Ou porque alguém desacreditou, ou porque algum inimigo se levantou na beira do caminho e falou o contrário.
Deixa uma mensagem para essas mulheres. Amém. Eu quero dizer para você, mulher, que está assistindo esse podcast Pode Vá, realmente Deus vem chamando você para uma nova história. Eu profetizo sobre a sua vida as bênçãos do Senhor. Muitas vezes o inimigo tenta travar aquilo que o Senhor já estabeleceu. Eu falo que tudo já está preparado no mundo espiritual. Só que muitas vezes a nossa falta de posicionamento na palavra que Ele te entregou, mulher, faz você perder a bênção ou até não receber no tempo que já está estabelecido. Sim. Porque tudo já está preparado. Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas. E eu vejo que quando a pessoa fala, o melhor de Deus está por vir, não, o melhor de Deus já veio. Eita. Deus já entregou Jesus naquela cruz, o melhor de Deus já veio. Então está tudo preparado. Só que muitas vezes não conquistamos pela falta de posicionamento. Se Deus te deu uma palavra, mulher, pega essa palavra e segue. Segue na trajetória, segue caminhando no meio das lutas, no meio da dificuldade. O Senhor é contigo. E eu profetizo sobre a sua vida um novo tempo, uma nova chamada, uma nova unção, transbordar sobre a sua vida, mulher. Em nome de Jesus, não importa, sabe? Realmente você precisa estar desprendida de tudo, porque o mundo nos leva a muita distração, Sim. Muita distração, muitas distrações. E nós precisamos pegar a palavra que Deus nos deu, agarrar com toda a força e seguir na chamada, na caminhada com Deus. E eu profetizo pra você, mulher, venha participar do Juntas, né? E eu creio que vai ser tremendo e eu declaro a bênção sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém. Gente, eu não falei que ia ser incrível esse episódio. Amém. Então, obrigada, eu Vá. espero, como todos os episódios, que essa palavra tenha chegado ao teu coração. Amém. Amém? Fica aqui com a gente, permanece com a gente. A cada 15 dias traremos episódios aí fresquinhos para vocês, testemunhos de superações, tudo aquilo. Todo mundo venceu algo na vida, né? E se ainda não venceu, precisa vencer. Estamos aqui para ajudar você a vencer em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. Esse foi mais um episódio do podcast Pode Vá. Má, Deus abençoe. Vá. Obrigada a você. Que honra, que momento precioso. Amém. Glória Muito a Deus. obrigada, viu? Amém. Então, gente, Deus abençoe. A paz do Senhor. A paz do Senhor.